E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Vamos trazer para vocês os jogos para este sabadão, dia 22 do 4. Selecionamos para vocês aqui 15 jogos. Temos uma gradezinha recheada para este final de semana. Mas desde já peço você que não é inscrito no canal ainda, você puder se inscrever, ativar o sininho e sentar o dedo no like para fortalecer aí o nosso canal, os nossos vídeos, chegar a outras pessoas também, isso ajudaria bastante a nós continuarmos com o nosso trabalho. Eu vou deixar também, pessoal, o link de uma banca, tá aqui com R$1 você faz seus jogos nela, ganhou, faz o saque via Pix, é o mais rápido que tem no mercado. E também, pessoal, aí se você aí quiser acompanhar nossos resultados, é só entrar no nosso Instagram, também lá no Telegram, onde sempre deixa um bilhetezinho pronto. Inclusive a gente deixou um lá hoje, uma duplinha lá, né, pra galera que tá lá, e cravamos, né, a duplinha do Telegram. Beleza, pessoal? Antes de ir para os jogos desse sábado, vamos para os resultados aqui rapidamente, né, dos jogos desta sexta-feira, né? Uma sexta-feira cabulosa, uma sexta-feira que eu não gostei, né? Quando a gente gosta, quando a gente tem uma sexta-feira que é dentro dos conformes, a gente fala, mas quando tem um dia ruim, a gente também fala, né? A gente mostra sempre aqui tudo para vocês, tá? Muitos jogos deram aqui surpresas, né? Principalmente do Cuiabá. Deixamos aqui Casa Vence, jogo do Cuiabá aqui, né? E acontece que o Cuiabá abriu 2-0 de vantagem e depois do nada tomou um empate, ó. Em seguida tomou um empate e ficou nisso mesmo, né? 2-2 aqui, o Cuiabá decepcionou, pegou um time bem meia boca, acabou perdendo. Deixamos o jogo do Eindhoven com o Breda acima de 1,5 gol, bateu, né? Inclusive a gente falou aqui para vocês, pessoal, em relação aqui ao ambas marcas nesse jogo, né? E quem entrou nesse ambas marcas se deu de bem, né? Tava pagando mal de bem generosa e deu bem, né? Deixamos também aqui, pessoal, o jogo do Heracles acima de 1,5 gol. A Holanda foi horrível hoje, né? Esses jogos da Holanda decepcionaram demais. Ó, os jogos que teve aqui, ó, desses jogos, todos esses jogos que teve aqui, somente um bateu acima aqui, ó, bateu acima de 3,5, e somente dois jogos bateu acima de 2,5, que foi aqui o do Breda e o do Willen, né? O restante todos foram abaixo de 2,5, e a maioria foi 1-0, 1-1, né? Então a Holanda aqui decepcionou, né? Nessa sexta-feira, né? Geralmente sai muitos gols, né? Infelizmente ela foi praticamente toda under, né? Assim como o Telstar, que foi 1-0 também. Jogos amarrados, jogos truncados, né? E decepcionou bastante. Deixamos o jogo do Augsburg, deixamos aqui o acima de 1,5 gol. Falei até para vocês, quem quisesse entrar nesse ambas marca, pegar uma odd maior, também poderia dar bom, e deu, né? Foi 1-1. Deixamos o PSG, que quase toma um empate aqui, né? Vencer com mais de 1,5, bateu aqui, né? 2-1. O Mbappé fez 2 gols e quase toma um empate aí no segundo tempo. E o do Arsenal, né? O Arsenal, que eu vou nem criticar agora, porque acabou de fazer aqui 3-3, tava perdendo 3-1. Acabou de fazer 3-3, ainda tem jogo pela frente aqui, bora ver quanto de acréscimo justo deu 8, né? Então dá para virar ainda, né? Vamos torcer aí, tá faltando só ele para bater o nosso bilhete pronto. E se acabar assim, o Arsenal é pipoqueira, né? Porque tá perdendo por lanterna do campeonato, tava perdendo, empatou, né? Mas bora ver aí até o final do jogo o que vai rolar. Eu creio que ainda dá para virar, né? Tá faltando só ele para bater o nosso bilhete. Ontem cravamos nosso bilhete do canal, ontem cravamos quase todos os nossos jogos, a gente só não deu 100% por causa do time lá do Paraguai lá, né? O Libertar, que perdeu dentro de casa, né, pro time do Peru. Mas acontece, né? Vamos torcer pro Arsenal ainda fazer mais um golzinho aqui pra gente bater o nosso bilhete do canal. Tá faltando só ele. Vamos agora, pessoal, cuidar aqui. Às 9h30 da manhã temos Hertha Berlim e Werder Bremen. Um jogo bom para gols, né? O Hertha aqui vem mal das pernas, assim como o Bremen também. Nos últimos 5 jogos aqui do Hertha vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória. Nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5 gol, assim como o do Bremen, né? Vem sofrendo gols a 5 jogos, vem aí fazendo também gols a 5 jogos, tá? Nos últimos 5 aqui, ó, todos foram acima de 2,5. E entre eles aqui, 4 foi acima de 1,5 gol, ambas marcam em 4, tá? Eu deixo para vocês acima de 1,5 gol. São dois times que precisam do resultado, principalmente o Hertha Berlim, que é o lanterna, né? Se vencer vai a 25 pontos. Aqui, né, não sai da zona, mas fica beirando para sair, já que o Stuttgart aqui empatou. E o Bremen tá bem pertinho também, tá? Então creio que vai ser um jogo bom para gols. Quem quiser entrar nesse ambas marcas, eu creio que tem valor também. São dois times que fazem muito gol e levam muito gol, tá? E deixo aqui para vocês 1,5 e placar exato de 2-2. Indo agora para Mainz e Bayern, né? O Bayern foi eliminado aí
recentemente da Champions League, vai focar suas atenções aqui no alemão, né? O Mainz que vem numa boa sequência, vem de 4 empates e uma vitória, e o Bayern vem de 2 empates consecutivos, 2 derrotas e uma vitória, né? Nos últimos 5 jogos entre eles, todos foram acima de 2,5. Eu deixo para vocês aqui o acima de 1,5, tá? Para completar um bilhetinho. O Bayern precisa da vitória para continuar aí na liderança, né? Para não perder também o campeonato alemão, já que foi eliminado da Copa da Alemanha. E o Mainz, se vencer, ó, vai a 45, né? Então, um jogo que interessa as duas equipes. E eu deixo 1,5. Quem quiser entrar nesse ambas marcas tem valor pelo momento que vem o Mainz e pelo momento que vem o Bayern também, tá bom? Quem quiser entrar aí nesse ambas marcas tem valor também. E placar exato de 2-1 para o Bayern. 10 horas da matina agora, Brentford e Aston Villa pela Premier League, né? Brentford que não vem bem também, tá? Vem de 3 derrotas consecutivas. Nos últimos 5 jogos aqui, 4 foi acima de 1,5. E Aston Villa vem diferente. Vem de aqui de 5 vitórias consecutivas. Se enfrentaram 5 vezes, 4 foi acima de 1,5. Eu deixo aqui para vocês o acima de 1,5, tá? O Aston Villa se vencer vai a 53, o Brentford se vencer vai a 46. Os dois times têm chance ainda de se classificar para alguma competição europeia. Então eu creio que vai ser um jogo bom para gols aqui, tá? Placar exato aqui de 1-1. Liverpool e Nottingham Forest agora. O Liverpool que vem aqui de uma vitória por 6-1 no Leeds. Inclusive a gente até deixou ambas marcas para vocês nesse jogo, a gente acertou, né? E o Liverpool tenta se levantar, né? Já que ele vai pegar um time bem fraco aqui que vem de 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Eu sou mais essa vitória do Liverpool, tá? Marcando 1,5 gols, tá? Então deixo para vocês, caso vence marcando 1,5 gols, já que o Nottingham aqui é um time que vem sofrendo 2 gols ou mais nos últimos jogos, ó. 2-0, 2-1, 3-1, 4-0, 2-0. Então nos últimos jogos aí vem sofrendo 2 gols ou mais de todos os times, principalmente os que estão na parte de cima da tabela. Então eu deixo aqui para vocês, caso vence com margem de 1,5. E placar exato aqui, eu vou deixar de 5-0 pro Liverpool, tá? Eu creio que o Liverpool vai passar o carro nesse jogo. Sheffield e Exeter, né? Agora pela Inglaterra, terceira divisão. O Sheffield que vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E o Exeter aqui vem de 4 derrotas e 1 empate, tá? Deixa aqui vitória do Sheffield. É um time que joga muito bem dentro de casa nos últimos jogos. E não perdeu nenhum nos últimos 20. O Exeter aqui é um time que oscila muito, né? Perde muito, tem perdido muito. E o Sheffield, se vencer, pessoal, ele pode assumir a liderança, né? Então eu creio que vai ser um jogo interessante, principalmente para ele, né? Que é o time que tem mais interesse aqui nesse jogo. E eu deixo essa vitória do Sheffield, tá? E placar exato de 3-0 para o time do Sheffield. Manchester City e agora o Sheffield United, né? Pela Copa da Inglaterra, o City que vem voando na temporada, tem tudo para arrastar todos os títulos possíveis, já que o Arsenal não está deixando chegar, e o City vem de 4 vitórias e um empate, né? E aqui o Sheffield da segunda divisão, eu deixo aqui para vocês, caso vence com margem de 1,5, eu creio aqui que o Manchester City vai passar o cerol aqui nesse jogo, vai pegar um time que é da segunda divisão, um time que é bem mais ou menos, um time que nunca venceu o City jogando aqui como visitante, e eu creio nessa vitória do City, tá? Então deixo aqui para vocês, casa vence com margem de 1,5 e placar exato de 4-0 para o City, por mais que entre com o time reserva. O Wrexham e Boreham Wood, né? O Wrexham que vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. É um time que vem voando baixo aqui na quinta divisão, né? E o Boreham Wood vem de 2 vitórias e 2 derrotas, né? Se enfrentaram 5 vezes. O Wrexham venceu aqui todas as oportunidades que ele teve, né, uma grande maioria, e é um time que não perde dentro de casa, um time muito forte, vai pegar um time que vem bem aqui, porém eu acredito muito nessa vitória do Wrexham, tá, que tá apenas 107 pontos do North Scouting, precisa dessa vitória, falta aqui, ó, para encerrar o campeonato, ó, falta aqui apenas somente, tá faltando aqui somente 2 rodadas para encerrar o campeonato, tá? Então o Wrexham precisa dessa vitória aí para que ele venha aí caminhar passos largos em direção ao título, né? Na verdade, se ele vencer, que ele já é campeão, né? Então ele não pode ser mais alcançado. Então eu creio que o Wrexham vai com tudo para não vacilar aí, não dar sopa pro azar aqui, tá? Então deixa aqui para vocês, caso vence, ele em casa que é o melhor e vai enfrentar aí o quarto melhor, mas eu creio que vai vencer, tá? Deixa aqui, caso vence, placar exato de 2-1 no sofrimento para o Wrexham. E agora para Young Boys e Servette, né, jogo do Suição da Massa, né, o Young Boys que vem aqui voando também,
na Suíça, né, de 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Servette, safado do Servette, patou com o Lugano aqui, um jogo de compadre, tá? Mas eu creio que vai ser um jogo bom para gols aqui, mais pelos Young Boys, que não vai dispensar. É um time que joga muito bem dentro de casa, é o líder, e o Servette aqui é o vice-líder. É um jogo que interessa as duas equipes. Eu deixo aqui acima de 1,5 gol e placar exato de 2-1 para o Young Boys. Fluminense e Atlético Paranaense começando o nosso Brasileirão, né, às 15 horas. O Fluminense que vem de 5 vitórias consecutivas, o Atlético vem aqui de 2 vitórias e 2 empates. E eu creio que o Fluminense não perde esse jogo, por mais que seja um time aí que esteja num bom momento, né, como o Paranaense também, mas eu creio que o Fluminense não perde esse jogo. Deixa aqui caso empate anula e placar exato que de 2-1 para o Fluminense. Indo agora para Real Madrid e Celta de Vigo às 15 horas da tarde. O Real Madrid que pode descansar alguns jogadores, né? Mas eu creio que por mais que o Real Madrid descanse uma parte do seu elenco, até então eu vi aí o Vinícius Júnior como titular, alguns jogadores. Mas eu creio aqui que o Real Madrid não perde esse jogo. Jogando em casa, ele aqui é um time que joga muito bem, né? E o Celta de Vigo também, mas só que eu creio que o Real Madrid é bem mais time. Eu deixo aqui casa vence, placar exato aqui de 3-0 para o Real Madrid. Lens e Mônaco, o Lens que vem de uma derrota para o PSG. Dos últimos 5 jogos aqui, 4 foi acima de 1,5 gol. O Mônaco 4 foi acima de 1,5 gol. E na classificação o Lens precisa dessa vitória, porque o Mônaco é um confronto direto, né? O Lens se vencer, assume a vice-liderança. O PSG já é praticamente campeão, né? E o Mônaco que se vencer, ele assume a 3ª posição. Então vai ser um jogo bem aberto, vai ser um jogo bem corrido aqui. Então deixa aqui um e-mail para vocês. Placar exato aqui nesse jogo, não quero me ater. Ferreira e Porto, às 15h30 da tarde, né? O Ferreira que vem aqui de 2 derrotas, 2 empates, tá? E o Porto vem aqui de 3 vitórias consecutivas. Nos últimos jogos aqui o Porto venceu todos. Eu deixo aqui vitória do Porto, jogando fora de casa, é um time que joga muito bem. Tá aqui na 3ª posição, já que o Braga tá vencendo, tá? Então eu creio que o Porto vai vencer esse jogo para assumir de novo a vice-liderança e placar exato aqui de 3-1 pro Porto. Indo agora para Cuiabá e Red Bull Bragantino, voltando ao nosso Brasileirão, né? Cuiabá que vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Bragantino vem de 3 vitórias e 2 derrotas também, tá? Eu deixo aqui o acima de 1,5 gol, tá começando ainda o Brasileirão, mas eu creio que pode ser um jogo bom para gols, tá? E placar exato aqui de 2-1 para alguma das duas equipes. E para finalizar o dia, New England Revolution e Sport Kansas City, né? O New England que vem aqui de 3 vitórias e 2 empates. O Kansas vem de 4 derrotas. É um time que não vem jogando bem. O New England é um time que faz bons jogos dentro de casa. E o Kansas aqui, ó, é um time que não faz bons jogos fora. E eu deixo para vocês aqui, caso o empate. O Kansas, ele tá aqui, ó, na Confederação Leste, ele está na 1ª posição. O Sport Kansas aqui está na parte de baixo da tabela. E eu deixo para vocês aqui, caso o empate, e placar exato aqui de 2-0 para o New England, beleza? Então esses são nossos jogos, pessoal, para este sabadão, tá? Que a gente possa ter um dia maravilhoso, tá? Essa sexta-feira não foi boa, tá? Aqui o time mais pipoqueiro do mundo se chama Arsenal. Quase perde por Lanterna dentro de casa. Vai deixar o City chegar, e quando o City chega, né, ele passa o trator e tá nem vendo, né? Então, só lamento pro Arsenal, né? Então, deixo para vocês esse palpite. Tamo junto e até a próxima.